Olá pessoal, boa noite. E aí, já descansou da prova? Ontem foi um dia cansativo, para alguns fazendo prova de manhã, fazendo prova à tarde, fazendo 2 redações. O dia inteiro de prova realmente é muito cansativo. Fazer aí dezenas de questões realmente é muito cansativo. E ainda ficando aí à noite assistindo lives, assistindo vídeos, pesquisando para saber ali se havia acertado ou errado ali alguma questão na prova. Hoje provavelmente você já pegou o seu gabarito ali individual, já olhou ali quantas questões você fez. E alguns, ao avaliar ali as questões, ficaram muito tristes porque havia zerado alguma determinada disciplina, não havia feito ponto nenhum em alguma área. E alguns me mandaram também algumas questões com relação à possibilidade de anulação. E aí eu analisei essas questões, que são as 2 que eu mais recebi observação, e trouxe para vocês aqui agora. Vamos lá. Então, pessoal, sem perder tempo, vamos fazer logo aqui a análise dessas 2 questões. A primeira questão é essa aqui. Em relação à história e cultura do município da Serra, analise os excertos abaixo. Excerto 1. A Capela de São João Batista, que integra o projeto do Parque Arquitetônico de Carapina, foi construída em 1584 e tombada pelo Conselho Estadual de Cultura em 1984. O excerto 2. Na sede do município da Serra, construída em 1869, está a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. E aí, ontem nós fizemos a análise aqui dessas questões, passamos o gabarito para vocês ontem à noite, e hoje a banca divulgou o gabarito, considerando como correto a mesma alternativa que nós colocamos ontem. Somente o excerto 1 está correto, porque aqui, nessa questão, nesse excerto número 2, nós temos aqui essa data que a banca colocou aqui como uma pegadinha. A data correta é 1769 e ela trouxe como 1869. Por isso que nós consideramos aqui que somente a número 1 estaria correta. Mas qual é o argumento utilizado para que a banca anulasse essa questão? Vamos lá. Essa primeira, a banca trouxe aqui a mesma informação que eu trouxe para vocês, que é a informação correta. A informação que está inclusive no site da Prefeitura da Serra, falando do site que ela fala sobre a sua cultura. Mas o que acontece, pessoal? Quando um concurso ele coloca ali no seu edital uma bibliografia de referência, aquela bibliografia ali é a bibliografia base para você dirimir aí alguma dúvida, caso você encontre algo diferente em outro material. O material de consulta que a banca vai utilizar é aquele que ela coloca na bibliografia de referência. A EDECAP não fez isso nesse concurso da Serra. Então, a referência para as informações são os documentos oficiais da Prefeitura da Serra, seja escrito ou mesmo no site. E qual é o argumento para essa questão? Por que existe esse debate da possibilidade de anulação? Olha só, no site lá da Serra, vocês podem ver aqui, ó, serra.es.gov.br, tradição e cultura. Então lá nesse site, é o site da Prefeitura, um site oficial que você consulta ali as informações. E nesse site está dizendo o seguinte: a Capela São João Batista, que integra o projeto Parque Arquitetônico de Carapina, foi construída em 1584 e tombada pelo Conselho Estadual de Cultura em 1984. Professor, então tá certo, não tá? Essa parte está certa. Mais abaixo no site, falando sobre a Igreja São João Batista de Carapina, fala aqui de novo, repete mais uma informação. A Igreja de São João Batista de Carapina foi construída no ano 1584. A mesma informação que está aqui em cima, a mesma informação que está na questão da prova. Até aqui tudo bem. No entanto, mais abaixo no site, quando está falando ali sobre o sítio histórico e arqueológico de Carapina, na mesma página, está dizendo aqui o seguinte, olha: a Capela São João Batista de Carapina marca a passagem das primeiras levas missionárias jesuítas no Espírito Santo. Data de 1594. Bom, é claro que quando a gente lê todo o contexto que está escrito nesse site, fica fácil de entendermos que esse aqui foi um erro de digitação, já que no mesmo site, na mesma página, você tem ali 2 informações dizendo a data correta
que é 1584, e um local mais abaixo relatando que é 1594. Pessoal, minha opinião sobre essa questão é uma questão, sim, passível de anulação. Por quê? Porque no mesmo site, na mesma página, você tem duas informações divergentes. Então, se você considera a data de 1594 e não 1584, esse excerto número 1, ele também estaria errado. E aí, os excertos 1 e 2 seriam aí os incorretos. E essa questão ela mudaria de alternativa. Sendo assim, é uma questão passível sim de anulação. Por quê? Porque na mesma página você tem duas informações divergentes. Quando você tem duas informações divergentes em um site que é oficial, você pode sim entrar com um pedido de anulação, porque ele gerou uma confusão ali nas respostas. Ok? Beleza? Então, a minha opinião sobre essa questão, sobre a Capela de São João Batista, não sei qual é o número na sua prova, eu acho sim que essa questão é passível de anulação e você pode usar como prova, como argumento, o próprio site oficial da Prefeitura Municipal da Serra. Uma outra questão é essa aqui. Analise os excertos abaixo em relação à história e geografia do município da Serra. Excerto 1. Vitória, Vila Velha, Guarapari, Santa Teresa são municípios limítrofes com a Serra. Excerto 2. Maracajaguaçu e seu filho Araribóia são conhecidos como os fundadores da aldeia de Nossa Senhora da Conceição da Serra, que mais tarde se tornou a cidade da Serra. É claro, esse número 1, evidentemente, está errado. Aqui cita Vila Velha, Guarapari e Santa Teresa como sendo limítrofes, ou seja, fazendo limite com a Serra, e eles não fazem. Sabemos que os municípios que fazem limite com a Serra são Fundão, Vitória, Cariacica e Santa Leopoldina. Então esses aqui eles estão completamente fora. Mas e isso foi o que nós consideramos ontem. E consideramos aqui também o excerto número 2 como sendo correto. Então, dessa forma, a alternativa correta seria essa aqui. Somente o excerto número 2 estaria correto. Como nós, inclusive, explicamos aqui na nossa live, passamos na nossa revisão, corrigimos o gabarito ontem e demos essa alternativa, como está no nosso material e como a IDECAP confirmou hoje no seu gabarito. No entanto, existiu um questionamento. Por quê? Aqui nessa afirmativa, fala que Maracajaguaçu e seu filho Araribóia são conhecidos como os fundadores da aldeia de Nossa Senhora da Conceição. Qual seria a situação dessa questão? Seria essa aqui, gente. Quando você avalia esse livro, que é o livro sobre geografia e história e cultura do município da Serra, um livro que foi distribuído e que ele existe nas escolas do município. Nesse livro, ele fala o seguinte, sobre a origem do município da Serra. Ele fala aqui, ó, o fundador dessa povoação foi o jesuíta Brás Lourenço. Então, Brás Lourenço foi quem? Foi o fundador. Ele fundou a povoação com índios da tribo Temiminós. Esses índios foram trazidos da região de Guanabara, no Rio de Janeiro. Sabemos, então, que o Brás Lourenço fundou com os índios. Quais os índios que estavam com ele? Os índios Maracajaguaçu e Araribóia. Se você analisa aí a página seguinte, você vai ver que essa bibliografia que nós trouxemos aqui, ela te dá aí o nome desses índios. Então, por aqui, você entende o seguinte, Brás Lourenço foi o fundador junto com esses dois outros índios. Existe até uma outra possibilidade que existe, que em algumas bibliografias mais recentes questiona a questão do Araribóia ser filho de Maracajaguaçu ou o contrário, Maracajaguaçu ser filho de Araribóia. Mas essa bibliografia
esse questionamento, ele ainda não está consolidado. Então, o que nós temos consolidado em materiais, em publicações, são esses aqui. Inclusive, esse livro aqui, que é do Clério José Borges, a maior autoridade em história e cultura do Espírito Santo, voltado principalmente aqui para a região da Serra. E ele, no seu livro Maracajá-Guaçu, Brás Lourenço, José de Anchieta e Araribóia, nesse livro ele fala inclusive o seguinte, olha, Maracajá-Guaçu, Brás Lourenço, José de Anchieta e Araribóia, Carapina Serra, Nova Almeida, esse é o nome do livro. Em 1560, o segundo governador-geral do Brasil, Mendes Sá, vai combater os franceses no Rio de Janeiro, passa pelo Espírito Santo e convoca os Temiminós. Esse episódio, com contorno de lenda, Araribóia teria atravessado as águas da Bahia a nado para liderar o assalto ao forte Coligny, feito decisivo na derrota dos franceses. E mais aqui embaixo, posteriormente, em 1562, Araribóia sai da aldeia Nossa Senhora da Conceição na Serra e funda, sob orientação de Brás Lourenço, a aldeia São João de Carapina. Então, gente, quando você continua nessa leitura, você entende que Clério, ele também considera como os fundadores da aldeia de Nossa Senhora da Conceição, Brás Lourenço, Maracajá-Guaçu e Araribóia. Então, essa bibliografia é uma das principais bibliografias para consulta aqui no município da Serra, que ele pesquisou e descreve bem aí o surgimento do povoamento no município da Serra, que nem era município ainda da Serra, mas enfim, o primeiro povoamento ali daquela região. Essa bibliografia, ela fala que os fundadores da Serra foram Maracajá-Guaçu, seu filho Araribóia e Brás Lourenço, o padre Brás Lourenço, que inclusive é considerado como principal. Então, qual seria a questão que poderia dar uma possibilidade de anulação aqui? Maracajá-Guaçu e seu filho Araribóia são conhecidos como fundadores? São. Eles são conhecidos sim como fundadores, mas eles não são conhecidos como os únicos fundadores. E quando aqui descreve são conhecidos como os fundadores, então sim, a resposta está incompleta. Se não tivesse esse os aqui, de repente poderia estar falando que existiam mais? Talvez sim, né? Se não existisse o os, Maracajá-Guaçu e seu filho Araribóia são conhecidos como fundadores da aldeia. São fundadores? Sim, não são os únicos. Agora, quando você fala que eles são os fundadores, você exclui aqui que existia uma terceira pessoa. E na história da Serra, nós sabemos que existiu essa terceira pessoa. Então, essas duas questões, elas têm margem para uma possibilidade de anulação, ou seja, tem margem para um recurso, porque seria uma resposta confusa. Nesse caso aqui, poderia até analisar a possibilidade de mudar a alternativa da questão, visto que, se essa número 2 também está incorreta, a resposta correta seria aqui a letra B. Então, ou se anula a questão por ter uma informação incompleta, ou você muda considerando que essa aqui, por estar incompleta, estaria então errada. E aí, pessoal, tranquilo? Então, esse vídeo de hoje foi rápido, foi só mesmo para esclarecer esses dois pontos para você. Espero que eu tenha te ajudado. E aqui você já tem argumentos suficientes. Caso você queira entrar com recursos na banca contra essas duas questões, você já tem aqui os argumentos que você pode usar. Beleza? E ao longo da semana a gente vai trazer aqui sempre atualizações e outras informações ainda dos acontecimentos no desenrolar aí sobre esse concurso da Serra. Ok? E não se esqueça, toda terça-feira tem nossa atualização aqui de atualidades e geopolítica, e na quinta-feira tem o nosso Profcast, o nosso bate-papo aqui com o professor. Até o próximo!